Olá, meus guerreiros e guerreiras. Tô começando mais um Negritudes Cast. Hoje eu não tô com a minha companheira aqui, Gil Brasil, que ela teve que fazer um serviço aí, não deu pra ela vir, mas numa próxima oportunidade ela vai estar com a gente aqui, né? Ou até numa entrevista futura, né? Então, quem sabe, né? Com a nossa amiga Márcia aqui, né? Enfim. Então, começando o Negritudes Cast. Não estamos no Centro Cultural São Paulo, estamos aqui em outro local, por causa de conflitos de agenda, mas na próxima gravação estaremos lá no Centro Cultural São Paulo. E hoje estamos recebendo aqui uma comunicadora, empreendedora, enfim, ela vai falar bastante sobre a vida dela. Eu tava vendo a release dela ali, ela tinha bastante história para divulgar com a gente, você vai conhecer muito ela aqui. Mas antes de tudo, né, Márcia, dá um alô pessoal aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo que a pessoa vai Oi, estar vendo, né? gente. Bom, para então facilitar, bom dia, boa tarde, boa É isso noite, aí. independente do horário que vocês vejam aqui. Como o Luiz falou, é um prazer. Estou muito lisonjeada pelo convite, obrigada mesmo. E com certeza, a gente programou aqui basicamente umas 3 horas, né? Acho que para eu conseguir sintetizar um pouco da vida. Quem dera. Calma, vai ser assim, assunto para várias e várias entrevistas, mas Opa, vou falar um pouquinho de mim e com certeza muitos de vocês vão se identificar com a vida real, né, é Lu? isso aí. Então já você começou, chamou até de Luiz, hein? Olha lá, olha, tá vendo? Vamos Pois lá. é. Bom, Fala um falando pouco aqui um sobre você, pra quem não te pouquinho. conhece, sua conta bancária, seu Ai, endereço, gente, tô tudo que aceitando foi. Pix, o Fala tudo número pra todo é. mundo. Bom, gente, eu sou a Márcia Ribeiro, mas muitos me conhecem como Marcinha. Marcinho. Adoro, a família já começa a me tratar assim e vai. Eu tenho 41 anos, carinha de 25. A gente tem que agradecer, né, gente? Eu acho que a nossa genética contribui bastante. Sim. Eu sou a mãe do Matheus e da Beatriz, o Matheus com 14 anos, a Bia com 9. Então, mães, a minha sororidade, tá? Amigas, olha, ser mãe é um baita desafio, mas com certeza é o desafio que eu mais amo fazer. Falando um pouco sobre mim, eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada em gestão estratégica de negócios, mas trabalho com engenharia de projetos, mais precisamente com metodologia ágil, Lean Six Sigma. Então, basicamente, para todo mundo entender, gente, eu caço um problema e vou lá resolver esse problema, né? Eu nasci em Minas, sou mineirinha, mas já perdi o sotaque. Vim para cá com 6 anos de idade para São Paulo, então, desde então estou aqui. Aí esse meu sotaque ele oscila um pouquinho. De vez em quando sai um ai perdido, mas o porta vem forte, então a gente vai permeando aqui por tudo isso, né? Eu sou filha da Dona Nini, né, uma mulher maravilhosa, guerreira, batalhadora, que me criou sozinha e com certeza é o espelho para mim, a base para muitas coisas também. E como você falou, eu sou empreendedora, eu sou CLT, então trabalho também em uma instituição financeira, mas diante de muitas nuances e coisas que aconteceram aqui na vida, eu peguei aqueles sonhos que a gente tem na gaveta, acho que todo mundo tem, né, gente? Sim. Vários sonhos ali. E às vezes chega um momento que você simplesmente precisa ir, a vida te joga para esses desafios. Aí eu comecei a empreender, vi que realmente é algo muito bom, mas nesse meio do caminho aconteceram também outras coisas que me fizeram ter outros propósitos e outros motivos também para estar aqui. Com certeza a gente vai falar sobre eles. Sim, é legal. Eu vi que você montou uma empresa que é Quetzal. 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 Que significa? Quetzal é um pássaro, é a ave mais linda do mundo, gente, vocês podem pesquisar. Na grafia mesmo, ela escreve com Q, o E, mas para ficar, né, um pouco mais aqui estético. Abrasileirado. A gente colocou um K, pensando até na criação da marca, do logo, mas Quetzal é um pássaro e eu acho que teve muito a ver com a criação mesmo da minha loja. É uma loja de roupas fitness maravilhosa, gente. Feminina, masculina? Feminina por enquanto, mas com grandes ambições de expansão aqui para o público masculino, para o infantil, ou seja, o céu é o limite, e aí vai muito em linha com a forma como eu criei a Quetzal. A Quetzal é um pássaro que representa liberdade, que representa novos voos, e foi exatamente isso que eu busquei ali quando eu fui fazer a criação da marca, né? Então, quando eu falo da Quetzal, a Quetzal ela não é só uma loja para comercializar roupas fitness, eu falo muito mais de o empoderamento, da busca do amor próprio, trazendo para nós mulheres mesmos, né? A gente, no dia a dia, é muita correria, muita luta, a gente sabe, né? Normalmente somos engolidas pelas demandas ali e a gente tem pouco tempo para se cuidar. Ou muitas vezes se sente culpada quando a gente para se cuidar. E aí a atividade física entrou na minha vida também, tá, gente? Basicamente, tá? Só para dizer que eu treino. Mas a atividade física entrou na minha vida ali como algo que eu nem pretendia e tomou uma proporção absurda. Hoje eu não consigo viver sem, então já faz parte do meu dia a dia. E eu resolvi transformar a minha vida e a vida de outras mulheres através aqui dessa atividade física, com as roupas. Então, a Quetzal, ela veste mulheres, ela veste corpos reais, vidas reais. Então, é uma roupa que se adequa realmente a vários tipos de mulheres para que a gente se sinta
segura, empoderada e que a gente busque cada vez mais a nossa melhor versão. Quanto tempo você tá com sua empresa já? A minha empresa é um neném ainda, é um neném. Ela vai fazer 2 aninhos, tá super recente, tá engatinhando. Você vende pela internet, Vendo principalmente, a gente tá com um projeto aqui pra loja física, aguarda que tem muita coisa boa, 2026 promete grandes transformações, mas hoje basicamente a venda é no online, então a gente tem ali o Instagram da Quetzal, então Quetzal Store, já aproveita, segue aí o @ tá? E vai lá, tem um monte de produtos lindos, roupas maravilhosas, com certeza vai ter uma certinho pra você. Você foi formada em administração, né? Administração Quanto de tempo empresas. já faz? Nossa, menino, faz Como muito foi tempo, isso? né? Quantas pessoas negras na sua sala? Da turma? Olha, Pinchar essa área aí. Imagina, foi muito difícil. Acho que falar da parte da minha formação também já foi um grande desafio. Um grande desafio. A minha mãe, como eu mencionei, ela sempre me criou sozinha, então um dos pontos que ela sempre colocou e era inegociável com ela era o estudo. Ela não teve a oportunidade de estudar assim como ela teve que abrir mão de alguns sonhos ali porque engravidou, muito nova, mas ela falou, você vai estudar. Então às vezes eu falava, mãe, quero trabalhar. Ela, não, você vai estudar. Então qualquer oportunidade que tinha, eu buscava, eram cursos de inglês, eu morava na Zona Sul, Extremo Sul, ali mais ou menos região do Campo Limpo, eu ia até a Zona Leste, no Tatuapé, porque eu ganhei uma bolsa de estudos de inglês, eu ia lá fazer, curso de informática, então sempre buscando ali o conhecimento, porque eu acredito mesmo, né, que o conhecimento é a única coisa que não te tiram. Então, quanto mais você adquire, melhor, e quanto mais você compartilha, é melhor. Então, o conhecimento, ele é algo que é seu e você vai carregar sempre para a sua vida. E aí, fui buscar, né, as oportunidades, fiz cursinho para faculdade, queria tentar uma universidade pública, não passei, tentei 2 vezes, não passei, fiquei ali quase na lista de espera, e aí o tempo passando, eu falei, não, preciso me movimentar. Fiz o vestibular para uma faculdade que eu queria muito na época, que era Publicidade e Propaganda. Passei na Casper Libero, maravilhoso. E aí vem a nossa realidade, né? Quem banca? Quem banca? Eu não tinha patrocínio, né? Mãe patrocínio, enfim. Então, eu ia ter que pagar ali meus próprios estudos, era um curso integral, então conciliar o preço da faculdade com o trabalho não daria certo. Fui de novo, fiz o Enem, e aí tive uma boa pontuação, consegui o ProUni, e aí foi onde eu ingressei na faculdade de administração com bolsa de estudo. Eita. Batalha, né? Tem alguma história lá que pode vir com a gente? O quê? Nossa, gente, eu falo que a minha vida é difícil. Eu vou contar a que eu entrei na faculdade. Entrei pelo ProUni por conta da cota racial. E a gente levanta uma bola aqui, ó. Imagina, já imaginei que ia ser isso. Com certeza vai. Então, muitas pessoas questionam, né, a questão da cota, se sim, se não, enfim. Eu acho que a gente pode aprofundar nesse tema depois, mas entrei pela cota e cota de negros, Sim. Né? E aí, pasme, quando eu fui fazer a minha inscrição, a mulher olhando pra mim, ela falou, você precisa me comprovar que você é negra. Eita. Eu falei, mas amor... Mais negona que isso aqui você quer? Como é que a gente faz isso? Não, preciso ter algum documento que prove. Foi uma loucura, Zu. Foi uma loucura. Sério? Ali um racismo, assim, absurdo, já vivenciado. Mas naquela época, há muitos anos atrás, né? Quase 20 anos atrás, falando do tempo aqui. A gente não tinha todo acesso à informação que a gente tem hoje. Ficamos eu e minha mãe desesperada. Eu já queria desistir. Falei, não vou tentar mais nada. Não vou fazer. Minha mãe falou, não, você vai sim, é pra ir. Não desiste disso. E aí eu lembro que eu fui, a única forma que eu conseguia de ter uma comprovação de que eu era uma mulher negra foi fazendo uma nova cédula do meu RG. Porque aí lá, quando eu vou fazer a descrição, tem a sua cor. E eu sentei na mesa, né, ali da Polícia Civil, eu falei pra ela, moça, eu preciso desse papel. Ela falou, mas eu não posso te dar um documento interno. Eu falei, eu só preciso comprovar que eu sou negra. Ela falou, você tá brincando? Eu falei, não, eu não estou brincando, eu só preciso disso pra fazer minha matrícula. E ela tirou uma cópia de um documento e me entregou pra eu poder levar na faculdade. Então, dali a gente já vê, e é algo que eu vivi há muitos anos atrás, e a gente vê se replicando até hoje. O racismo que a gente vivencia, muitas vezes ele não é direto, como muitas vezes o Vini Júnior recebe na mídia, né, que enfim, é chamado ali de macaco, ou a gente tem um racismo estrutural muito velado, onde as pessoas não descrevem que acontece, mas ele acontece. Mas ele acontece. E aí a forma, muitas vezes, disso acontecer é eles cada vez mais segregando a sua entrada, limitando a sua entrada nos lugares, dificultando o seu acesso, porque aí cada vez mais menos pessoas populam esse lugar. E aí, assim, ao longo de toda a faculdade é um baita desafio, porque você concilia a vida com o trabalho, como você mencionou, na minha turma, contando nos dedos, eu acho que tinha umas 4 pessoas negras, de pelo menos umas 30 pessoas.
Todas eram por cotas? Você Todas sabe? por cotas. Todas terminaram, concluíram? Concluíram. Então mostra que cota não é qualquer um que vai lá, né? Só porque é pretinho, já assina lá e entrar, não. Imagina, não, gente, é batalha. É batalha, tem que ser bem estudado também, nem assim também não. Não, Não é qualquer um que eles escolhem lá, não. Cota não dá nota, não garante ponto, não garante, né, que você vai passar ali. Muitas vezes vem DP também em Sim. relação a isso. Então, a cota é uma forma de você entrar. Eu acho que sim, é um ponto onde a gente olha. Eu sempre falo muito para os meus filhos, principalmente, né, porque é como eu também os crio, preparando para esse universo que eles vão viver, que é o universo do racismo. Eles não são tão retintos, mas mesmo assim a gente sabe que toda essa ancestralidade que eles carregam permeiam ali sobre eles. E eu sempre trago de uma forma muito lúdica, Lu, falando assim, na vida a gente tem uma corrida. A vida é uma corrida, né? É uma corrida a nossa com muitos obstáculos, então a gente pula, salta, rola, né? Para fazer e chegar lá na ponta, mas não é uma corrida justa. A cada vez que a gente vai tirando, né, alguns pontos ou vai limitando outros, a corrida ela não fica justa. Então, quando a gente fala de uma pessoa que veio de um ensino particular, onde teve acesso à informação, onde ela conseguia se dedicar só para o estudo, ela tem muito mais vantagens do que, por exemplo, uma pessoa que veio da periferia, negra, que muitas vezes tinha que conciliar o estudo com o trabalho. Muitas crianças que às vezes iam para a escola como meio de alimentação, então você já chegava lá com ou muitas vezes privação de sono, porque morava, né, em lugares ali também de difícil acesso, tem que acordar muito cedo para conseguir chegar, de fato, no lugar ali que vai estudar. Toda a questão da concentração dos materiais, dos recursos. Hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? Um celular e a gente se conecta com muita gente. Mas na nossa época, você tinha que buscar conhecimento. Sim. E o conhecimento também não era tão de fácil acesso assim para a gente. Então, nessa corrida, vão surgindo outros obstáculos que, quando a gente olha, para chegar na linha, né, realmente de chegada, já é um baita desafio. Então, isso ainda continua. A gente avançou muito em relação a esses pontos. Eu acho que só de permitir que pessoas façam parte disso, a gente já concede para elas minimamente o direito de existir, enfim, de tentar, mas com certeza vem muitos outros fatores que a gente vivencia aqui, e isso eu posso trazer para os dias reais, até mesmo em questão de trabalho e tudo mais. Uma pessoa normal, beleza, ela vai lá e desempenha o trabalho dela. Uma pessoa negra, ela com certeza tem que se provar 2, 3 vezes. E ainda vão duvidar do seu potencial, da sua capacidade, vão sempre questionar a forma como você executou. Não basta você ser bom, você tem que ser excelente naquilo que você faz, né? E mesmo assim ainda vai ser difícil. Sim, sim. E continuando nessa toada também. No site The Cliques, nós fizemos até uma matéria ano passado, se não me engano, sobre cotas, né? E nos estudos, nas pesquisas que a gente fizemos, os alunos cotistas, como é que pode dizer? Eles iam até o fim, vamos dizer. E o que não era cotista sempre parava na metade. Então, isso mostra que o... Gente, você dá valor, é aquilo que você fala, né? Você já sabe da dificuldade que foi para você conseguir, então não dá para abrir mão. Eles terminaram mais de que não era cotista. Com certeza, porque assim, primeiro, você tá ali sabendo que você tá abrindo porta para várias outras pessoas. Você entra ali sabendo que você vai ser observado do início ao fim. E, cara, é a sua única chance de muitas vezes mudar de vida, transformar a sua vida, a vida da sua família. Então, realmente, eu falo que desistir pra gente não é uma opção. Não é. Quando as pessoas falam, como é que você aguenta, né? Trabalhando, empreendendo, mãe solo, como você dá conta? Eu falei, primeiro, eu não dou conta, né? Então é isso. Vamos desmistificar essa questão da Mulher Maravilha, que dá conta de tudo. Eu brinco que durante muito tempo da vida, a vida me tornou uma mulher muito forte, né? Tive que ser forte, mas, gente, ser forte cansa, tá? Cansa e o tempo inteiro cansa. E a gente acaba sendo forte porque não tem outra opção. Mas desistir não é uma opção pra gente. Então, quando a gente fala também desse cenário das cotas, falando da completude ali, né, dos ensinos e de quem recebe, é por isso. Porque, assim, não dá pra desistir no meio do caminho. Sim. E depois, quando terminou a faculdade... Aí terminei a faculdade, tava naquela fase de, nossa, gente, achei o meu príncipe encantado, vou viver um sonho de Cinderela. Vamos entrar nessa parte aqui, embrenhar nesse mato, gente. Durante a faculdade eu já havia conhecido ali o meu ex-marido, e aí eu falo de várias camadas que a gente vivencia, principalmente trazendo para nossa linguagem, né, preta aqui. Gente, é muito difícil quando a gente fala de amor para as pessoas negras, né? A gente já não é condicionado a isso. Então, a gente já nasce de um ambiente onde o amor é limitado. Na grande maioria das vezes, somos criados ou só pelas mães, muitas vezes só pelo pai, ou às vezes por uma avó. Então, a gente já não vê essa estrutura familiar muito bem montada nos moldes do que falam ali de uma estrutura, né, de uma família relativamente padrão.
Então a gente já vem dessa falta. Eu mesma não fui criada pelo meu pai, então eu não tive a figura masculina dentro de casa. Eu sempre vi minha mãe sendo muito forte e sempre vi a gente batalhando por muitas coisas. Então quando você conhece alguém que te oferece Pra você é mais fácil não uma presa dessa. o mínimo, você fala, gente, isso é maravilhoso. E eu vivi durante muitos anos o sonho de que eu tinha algo assim perfeito. Perfeito, era a família perfeita, então eu sempre quis muito. Eu sempre falava que meu maior sonho, minha maior ambição era ter uma família, uma estrutura familiar, uma pessoa do meu lado que me apoiasse, criar os meus filhos. E durante muito tempo eu vi que eu lutei muito para que isso acontecesse, mais até do que eu deveria ter lutado. Então, foi um relacionamento de 18 anos, né, vivendo juntos ali, e que inicialmente parecia um sonho, mas quando você começa a olhar nos detalhes, você fala, não era um relacionamento, né? Era muito mais uma posse, um poder, era a pessoa te vendo muitas vezes como um produto, ou até mesmo na posição de servidão. Então, eu sempre fui uma ótima esposa enquanto eu estava servindo. Enquanto eu era caladinha, fazia tudo, lavava, passava, cozinha. Gente, uma esposa que, ó, digna. Sabe aquela esposa troféu? Era. E, Só não deixei de trabalhar, mas assim, porque eu nunca abri mão de ter ali a minha própria e nunca te independência. limitou você a trabalhar? No começo era assim, qual foram os pontos que eu falo da sutileza, da toxicidade das relações, né? Porque a gente fala assim, ele não me impediu de trabalhar, até porque eu não consegui me bancar, né? Bancar a casa sozinho, eu tinha essa capacidade, então eu tinha que trabalhar, mas sempre limitando os meios. Então, sempre quando eu queria dar um passo na profissão, não, mas agora, putz, eu tô para ser promovido. E aí o meu já tá engatilhado aqui e tal, eu preciso ir, preciso avançar. E aí a gente fala, não, vai você, amor, vai lá, eu fico aqui, fico em casa, seguro as crianças, eu seguro as coisas, vai e brilha. Tá tudo certo, que a gente vai brilhar juntos, né? E aí é onde a gente vê que você vai abrindo mão de muitas conquistas, de muitas coisas suas, para que o outro brilhe, para que o outro apareça. Até que chega um ponto que a pessoa fala, quero mais, não serve mais, né? Enfim. E de diversas formas isso foi acontecendo ali. Tem uma pressão em relação ao corpo, eu falei, eu comecei a treinar. E, gente, treinar foi uma batalha. Não só física, tá, gente? Porque a gente fica. No começo? No começo, no meio, agora. Entendeu? O meu, é mais ruim, né? O meu fim parece o começo, assim. Sinto dores aqui inimagináveis. Cristina, meu amor, que é minha personal, inclusive, um beijo pra ela. Te amo, tá? Obrigada por lapidar aqui o diamante, mas a gente tá trabalhando bem, a gente tá trabalhando bem. Mas até mesmo a questão do autocuidado. Então, assim, foi um desafio para eu conseguir treinar. Eu não conseguia agenda. Então, eu falava assim, vou treinar de manhã. Não, de manhã tem que levar as crianças na escola, você leva, eu preciso sair, não consigo. Tá bom, vou treinar à noite, porque na época minha filha era pequena, né? Não chegava em casa. Ele simplesmente não chegava. Eu não conseguia largar as crianças sozinha. A academia não dava para levar as crianças. Porque, gente, uma mãe com crianças numa academia. Não dá. Inclusive, temos uma oportunidade aqui de um nicho, tá? Pra gente colocar nas academias um espaço ali, né? São poucas de baby que tem, care. Né? São poucas, mas com certeza traria ainda muito mais público aqui. Então, eu já fui vencendo essas barreiras, até mesmo do autocuidado, mas no começo eu não via isso como sendo algo tóxico. Depois que eu fui reparar, na verdade se eu me empodero, se eu tomo posse de quem eu sou, de toda a fortaleza que eu tenho, do autocuidado, você começa a perceber de fato quem tá do seu lado. Né? E aí você fala, poxa, é realmente isso que eu mereço? É realmente aqui que eu devo estar? E aí, nesses ciclos de onde eu tentava trazer aqui, não, a minha autonomia de eu vou fazer, é onde cada vez mais os ciclos ali de violência, de opressão, eles aconteciam também. Eu vi na sua release também, você falou que é de mulheres fortes, família de mulheres fortes. Então fala um pouco dessas mulheres da sua família. Ai, gente, vou falar de todas as mulheres aqui da minha família. Eu acho que a gente carrega essa ancestralidade, né? Só de sermos mulheres já é uma batalha. Sei que a gente fala isso, levanta aqui esses pontos e muita gente fala, ai, lá vem de novo o clichê. Não, gente. Hoje a gente luta para sobreviver. E eu sou uma dessas pessoas que luta para sobreviver. Vítima de violência doméstica, tive a concessão ali da medida protetiva, com descumprimento. Então, assim, você viver pensando se hoje eu vou estar vivo ou não é algo terrível. Só que a gente vê esses ciclos de violência já vindo desde a infância, né? Então, de quando a gente é limitado a estar nos lugares, a mulher sempre condicionada aos serviços e a fazeres domésticos, nunca para ser uma cabeça pensante. Quando a gente adentra também, por exemplo, mesmo que sejam nas grandes organizações, a gente vai vendo cada vez mais a dificuldade de você avançar dentro de cargos de liderança e de tomada de decisão. Eu trabalho numa empresa hoje que com certeza a gente avançou muito no âmbito da representatividade negra, mas na base. Então, quando a gente olha ali as camadas
mais ali simples, iniciais dos cargos, a gente já tem uma representatividade melhor do que tínhamos há tempos atrás. Mas quando a gente vai olhando para alta liderança, para quem de fato decide, a gente ainda não vê. E aí eu falo que a gente repete muitos ciclos e foi até um dos que eu fui vivendo nos meus relacionamentos, porque se tornou comum. Eu vivi um relacionamento onde, gente, incansáveis vezes eu fui traída e tudo mais. E isso pra mim era algo normal, porque era o que eu vivia, tipo, dentro de casa. Eu Sim. via minha mãe ser traída, eu vi minhas tias sendo traídas, então essa Irmãs? Não tem irmão. eu tenho irmãs por parte de pai, mas a gente Ah, acaba não tendo tanto sim. contato assim, mas também pessoas que a gente vê do nosso ciclo, primas, enfim, pessoas muito próximas nesse ambiente. Então, quando a gente fala de sermos mulheres, já é algo difícil, mas a gente vai replicando esses padrões. Então, a importância da gente começar a quebrar esses ciclos de entender que, cara, não é isso que eu mereço. Embora a gente tenha vivido muito, como que hoje eu sou uma pessoa diferente para que isso não aconteça mais na minha vida e isso também futuramente não aconteça ali na vida dos meus filhos. Mas ao mesmo passo que a gente vem de muitas dores, a gente vem de mulheres muito alegres, de mulheres que se expandem, que se apoiam, que se ajudam. Então, acho que tudo isso que eu sou hoje, eu trago muito da minha família também. Ah, interessante. Aí, tá vendo? A história da mulher é grande aí, né? Muita gente, falei, era pra baixo de 3 horas aqui, viu? E a mãezona? Conta um pouco da história da mãezona aí. Gente, ai, vou falar da Dona Nini. Dona Nini, ela vai ficar assim, insuportável de falar dela. Ela é uma mulher super guerreira, super batalhadora. É o meu orgulho, né? Eu falo que quando a gente pensa assim, numa referência de mulher, ai, é clichê, ela vai falar da mãe. Sim, gente, eu vou falar da minha mãe. Eu tenho muitas figuras públicas, enfim, que eu poderia citar aqui, mas eu acho que a gente precisa enaltecer e fortalecer quem de fato tá lá. A minha mãe passou por períodos extremamente difíceis. Ela foi criada também pela minha avó sozinha. Sozinha também. Sozinha. Minha avó com 6 filhos. Nossa. Então, minha mãe conta histórias dela com 6 anos de idade, minha avó colocando um tijolinho do lado do fogão para ela cozinhar para os outros irmãos dela. Os mais velhos saíam na rua para engraxar um sapato, conseguir alguma coisa para ajudar né? em Minas, Tá. para ajudar no sustento. E minha mãe já lá nos afazeres domésticos, né? Minha mãe começou a trabalhar em casa de família com 12 anos. Hoje a gente olha e fala, gente, eu trabalho naquela época, mas né? naquela época. Era E eu falo que foi uma das formas normal. até de. Mas foi uma forma de amor da minha avó, assim, de cuidado. Porque pensa para uma menina sozinha, minha avó depois começou a enfrentar muitos problemas, inclusive com o alcoolismo, porque é difícil, né? A gente fala, hoje a gente tem terapia, mesmo com tanta terapia, a gente vê tanta gente, né, gente? Sim. Assim, Imagina né? naquela época, né? Imagina naquela época onde você não tinha apoio, passar por tudo isso. Então, a bebida foi o refúgio dela em alguns momentos. Então, minha mãe assumia esse papel ali de, às vezes, mãe de todos os irmãos dela. Então, com 12 anos, ela começou a ir para casa de família. Eu vivi com ela e cresci dentro de casa de família. Então, assim, o que eu via que ela passava, então hoje é onde eu reforço que eu sempre posso enaltecê-la, então eu levo para os lugares, ela tá sempre comigo, a gente vai juntas, eu falo, você merece estar nesse lugar sim, faço ela entrar pela porta da frente de muitos lugares, porque é onde realmente ela merece e pode estar, mas a gente vê muitas dores ainda de tudo isso, então, por exemplo, a parte de atividade física, é uma que eu ainda não consegui convencer minha mãe, tá, gente? Não consegui. Mas que eu vi uns vídeos lá, olha lá pra você gravando com ela, tá vendo? Enganada, Só veste a roupa, só grava o vídeo, né? veste a roupa, não, ela já tem a intenção. Ela já tem a vontade de, né? Mas quando a gente fala do autocuidado, ainda vem muito aquela questão do merecimento. Eu não mereço me cuidar, parece que é algo que não pertence ali. É uma mulher que tá sempre para servir, então a forma mais amorosa dela é dar comida. Cozinha bem, mineira, né? vou te convidar para o sim. almoço. Você gosta de um frango com quiabo? Menino, o frango com quiabo dela é o melhor que tem. Então, assim, na próxima eu vou trazer inclusive uma marmitinha para você. E aí a forma dela de cuidado ali é realmente através do alimento, de como ela serve, de como ela está. E é essa referência tanto para mim quanto para os meus filhos, né? Quando eu me tornei aqui mãe solo, ela que me dá todo o apoio. Sua mãe foi mãe solo? Foi. Sua avó não, né? Minha avó também foi. Sua avó, Minha sua avó, mãe minha e mãe, hoje eu você. também. Tá vendo como vai... E por isso que a gente fala, é um ciclo que a gente vai trazendo. Então, é importante que a gente identifique, por exemplo, quais eram os padrões, o que eu repliquei ali sem E homem dá saber. muito. Oh, Dá gente. muito. Vocês mulheres não enxergam, mas dão muito, homem. Olha, vou te contar, viu? Vou te contar. Começa muito no namoro, cara. Muito. Há sinais. Há sinais. Não é porque a gente tá apaixonada, né? Ele vai mudar. A gente acredita, né? Eu falo que te elogio. Eu tenho muitas amizades com mulheres, né? Sempre dou conselho. Menina, é assim, assim. Já tem algumas red flags já, né? Sim, a gente vê alguns sinais ali, mas a gente fala, não. É assim mesmo. É assim, não, eu acho que nem é tão forte assim. E quando casa, piora.
É isso, mas a gente nasce com uma cabeça de transformação. Então, eu acho que esse é o ponto ali também, que a gente romantiza muito algumas relações a ponto de, não, eu vou transformar esse homem, ele vai Sim, mudar. muito esse negócio de ser a mãe do homem, de educar o homem, de É mudar o homem, tirar o cara ali. E aí exatamente. que. Mas em terapia mesmo, um dos pontos que meu terapeuta abordou, ele falou assim, Márcia, você era a mãe dele, né? Sim. Eu falei, como assim? Ele falou, tudo que você fazia não tinha um ponto de mulher, né? Enfim, de cuidado, como um homem cuida de uma mulher. Você era mãe dele. Então, cara, não tem condições de uma relação assim dar certo pensando no âmbito de um relacionamento de casal. Ela vai estar fadada ao fracasso mesmo, porque não tem esse olhar entre homem e mulher. Então, você perde a referência dele como um Sim. homem, como alguém provedor, forte, cuidadoso. Ao mesmo tempo, também ele não te olha com todo o interesse, porque você tá ali só fazendo as coisas e, né, demandando e só tirando todos os empecilhos da frente, então isso realmente acontece. Mas é nítido os ciclos que a gente vai replicando na vida, né? Sim. E já ensinou pra sua filha, né? Com certeza. Ah, O sim. quê, Beatriz? Olha, se você não me decepciona. Não me decepcione, garota. Não E me pro filho decepcione. também, né? Não, o Matheus mais ainda. É. Recentemente eu participei de um painel da Rádio As Guardiãs, falando, né, em especial ali das mulheres. A gente tinha várias pautas, dentre elas violência doméstica, feminicídio, mas falávamos muito do empoderamento feminino, falávamos muito também do machismo estrutural. E como eu também vim rompendo ciclos, né? E eu falo que indiretamente a gente vai realmente tomando essas atitudes que são ali comuns de todo mundo, mas a gente não percebe tanto, mas é importante que a gente se atente para isso. Por exemplo, o Matheus. Hoje eu olho para a Bia, eu tenho que explicar para ela que ela é uma mulher, que em alguns momentos na rua ela vai ter que ter muita atenção por onde que ela anda, as pessoas que estão próximas a ela, que ela vai ter que ter esse tipo de cuidado, que ela tem que ficar atenta. Uma mulher não deveria ser julgada pela roupa que ela usa, pelo cabelo que ela tem, enfim, pela forma como ela vive, mas isso sim acontece, então a gente precisa também estar atento a esses sinais, para que ela observe a postura do homem com ela. Então, assim, como que ele te trata de verdade? É amor? Não é uma forma de opressão? A gente tem que ter muito cuidado para entender a percepção do que é o cuidado e do que é uma opressão. Então, normalmente parece em forma de zelo, né? E eu lembro que isso eu vivi muito no meu relacionamento. Uma roupa assim, nunca, jamais. Não tomara que caia, não. Tampa, porque assim, pra você, né, é desconfortável e tal. As pessoas vão ficar te olhando, e aí, poxa, é ruim e tal. E aí você fala, não, imagina, né? Então deixa eu me cobrir, deixa eu me tampar. E aí você começa a entrar num Acho que ele fala lugar. assim, ó, tá olhando, é minha? Pô. É isso! Pô, aí, Pô, olha, olha, tá comigo. É isso, Zô, é isso. Mas a gente não vê, então começa com esse tipo de cuidado. Gente, eu tô aqui falando com vocês, acho que eu já bati uma mão uns 30 vezes nesse microfone aqui, porque eu falo que eu tenho uma alma meio italiana, assim, de vez em quando eu vou falando, mas as pessoas negras normalmente são muito expansivas, a gente é muito expressiva, então é sempre assim, menos, fala mais baixo, entendeu? Cabelo, não, deixa o cabelo mais contido, mais preso, não precisa estar aqui solto. Então, assim, são formas que parecem, assim, como uma forma de, esse cabelo não tá bagunçado, esse é o meu cabelo. Eu sou assim, ele é livre, ele acorda com vontade própria, tem dia que ele tá baixo, tem dia que ele tá alto, tá tudo bem, mas a grande maioria vai podando. E aí eu, como mãe, tenho que trazer isso muito pro Matheus também. Como que hoje eu ensino pro meu filho exatamente aquilo que ele não deve ser. Primeiro, para que ele respeite as mulheres que fazem parte da vida dele. E também para que ele tenha esse olhar atento, porque eu falo para o Matheus, por exemplo, falei, Matheus, não basta você só não ser machista, você tem que ser anti-machista. Não basta só você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, assim, não adianta você falar assim, eu não agrido uma mulher. Se você vê o seu amigo do lado fazendo isso. Se você anda com um amigo, conhecidos que muitas vezes têm alguma atitude ali errada e você simplesmente fica omisso a isso. A omissão também é uma forma de compartilhar tudo isso. E aí, nas crianças, indiretamente, a gente já começa a incentivar. Então, desde que nasce um menino, o pai já começa, meu garoto, vai pegar geral, vai fazer não sei o quê, né? A menina não. Menina, ela não pode sair de casa, não pode namorar, não pode ter ninguém, vai namorar com 30 anos de idade. E você falou, para o seu filho namorar, hoje a gente tem, né, as múltiplas formas de se relacionar, enfim, em relação à questão de afeto, mas quando a gente traz para esse âmbito, pensando aqui no cenário de homens e mulheres, né, uma relação heterossexual aqui, o homem, ele é muito estimulado a ir, vai, sai, mas ele vai se relacionar com quem, então? Então tem que ter esse meio termo, né? Então, como ele se relaciona, mas como essa mulher também tem a permissão para entender o seu corpo, as suas vontades, saber como ela merece ser tratada. E acho que esse é um papel muito importante que a gente precisa
trazer para nossa sociedade. Até trazendo na linha do que a gente vem falando aqui de violência, a gente tem visto um aumento muito expressivo. Eu já ia entrar nessa pauta agora. Muito significativo quando a gente fala da violência. E eu mesma fiquei, assim, por ter passado, tentando entender, falo, o que aconteceu? Onde a gente perdeu a mão das coisas? O que aconteceu que a gente se perdeu no meio do caminho? E, na verdade, eu vejo exatamente do movimento das mulheres em busca ali de mais autonomia, de independência. Antes éramos muito dependentes emocionalmente, financeiramente do homem. Então, falo por conta mesmo do que eu já vivenciei em família. A gente permanecia, e por mim mesma, que foram 18 anos, a gente permanece muito tempo em ciclos tóxicos. Porque a gente não quer sair. Porque a gente entende que não consegue, porque além da violência física, tem uma violência psicológica, tem uma violência financeira. Então, esse homem, de uma certa forma, centraliza ali toda a questão financeira. Essa mulher sabe que se ela sair, ela muitas vezes não vai conseguir se virar ou sustentar os filhos sozinha. Tem a questão psicológica de trabalhar ao ponto de, gente, um homem calvo, olha, de caráter totalmente duvidoso, de beleza, nem vou falar mediana, porque olha, eu já dei chance pra feio. E aí eles tratam a gente como se a feia fôssemos nós ali. Mas eles fazem a gente pensar de uma forma que sem eles nós não seremos nada. Então, assim, ninguém vai te querer. Ô, querido, já que é casada, quem dirá, né? Quem dirá depois de solteira? Mas é um ponto que a gente entra e a importância da gente se conhecer e primeiro se munir do amor próprio. Não adianta eu querer que outras pessoas me amem se eu não entender essa questão do amor, do meu valor, porque a gente entra nesse âmbito de homens falando que você não pode, que você não merece, que você nunca vai ser nada sem eles, se colocam num pedestal onde, né, eu tô te dando uma chance, imagina, né, onde você conseguiria ter alguém. E aí a gente vai entrando exatamente nesse mundo. Só que quando a gente começa a entender isso e parte para busca do autoconhecimento, que é quando a gente fundamental, é importante. Gente, estudem, pesquisem. Eu falo que a gente tem uma arma super poderosa hoje, que é a internet, que é toda forma de comunicação. Antes era muito limitado o acesso a tudo isso. Óbvio que a gente precisa aprender a filtrar, porque vem muita coisa boa, mas também vem muita coisa ruim. Mas minimamente a gente já tem acesso, coisas que antes a gente nem tinha. Mas quando a gente começa a entender a busca do autoconhecimento, de quem você é, entendendo os ciclos que você vem passando pela sua vida, para você não repetir os padrões ali da sua família, a gente vem buscando essa mudança e essa transformação. E é exatamente nesse momento onde o homem começa a perder o controle da mulher. Sim. Então, primeiro, muitos casos de violência doméstica aconteciam, sempre aconteceram, e eles eram silenciados dentro de casa. Essa mulher não tinha um canal onde ela pudesse ir fazer uma reclamação, uma denúncia, né? Na grande maioria, se ela fosse numa delegacia comum, ela era hostilizada. Na maioria das vezes era só por homens que tinha lá dentro. Só homens que tem lá dentro. Da mulher. Com certeza. Aí você olha e fala, gente, como que ela vai se sentir segura num ambiente desse de falar? O cara, com certeza, minimizava muito a dor, né, do que ela estava vivendo ali. Então, tem esse ponto. E aí, quando esse homem começa a perder o controle, ele não sabe lidar com isso. E aí ele usa muitas vezes da força bruta para conseguir conter ou dominar aquela mulher, que foi exatamente o que aconteceu aqui comigo. Então, quando ele vê que a gente começa a se expandir, que a gente começa a não caber naquele ambiente que eles vão criando, eles vão tentando te limitar de alguma forma até que chegue efetivamente na violência física mesmo. E eu entrando nesse ponto que você falou aí, que a mulher depender financeiramente do homem, enfim. Na prefeitura de São Paulo aqui mesmo, e também do ABC também, onde eu moro também, em Mauá, em região, no consórcio do ABC, tem um programa lá que auxilia todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Então, nesse negócio de falar que o homem, que ela depende financeiramente do homem, esse programa acolhe você lá na prefeitura, te dá curso, se o cara for muito agressivo e ter que se afastar dele, você vai para um local onde fica hospedado durante um bom tempo, eles te dão um curso, te dão formação e te dão até emprego. Então, se o seu problema for esse, com violência doméstica e não poder se sustentar, enfim, tem programa aqui em São Paulo, na ABC também tem. É só você procurar a Secretaria da Mulher, que lá eles dão todo acesso para você, toda a informação para vocês. Super importante, Iso, porque assim, quando a gente fala, primeiro a gente precisa romper o ciclo. E a gente só rompe o ciclo falando. Dói falar, gente. Não é simples você vir num lugar e falar, eu fui vítima de violência doméstica. Você traz à tona todas as suas dores, todas as suas fragilidades, todas as vulnerabilidades do que você passou ali. Mas o seu testemunho, muitas vezes, é o que outras mulheres precisam para
irem além. Então, primeiro, uma precisa apoiar a outra, os homens também precisam nos apoiar, porque não adianta a gente ficar sozinha nessa luta, não é? Eu falo que homens nasceram de mulheres. Sim. Então, minimamente, as pessoas também têm que ter esse respeito. Eu não sou mulher, mas você nasceu de uma. Se não fosse uma, não estaria ninguém aqui. Então, precisa também ter esse cuidado e esse zelo. Replique pensando na sua mãe, em irmãs, enfim. Então, mulheres primeiro falem. Hoje tem os canais específicos para denúncia. Não silenciem. A única forma da gente realmente se desvencilhar do agressor é falando. Porque realmente o medo, né, de... E assim, não vou falar que falar resolve 100%, não resolve. E a gente vê, inclusive, nos casos que a gente tem presenciado desde o início do ano, né? Então, muitas mulheres, inclusive, com a concessão da medida protetiva, a gente viu que é um afastamento que, em tese, não acontece tanto na prática, está expandindo agora também para a utilização de tornozeleiras eletrônicas para conseguir monitorar, renova essa ação, mas assim, é importante, falem. Mas assim, o fim é o começo de muitas coisas na sua vida. Então, acho que esse é o principal ponto. Vai doer, com certeza dói, a gente vai ter medo, porque o novo, o inesperado, ele realmente causa tudo isso na gente, mas vocês vão ver que tem uma vida maravilhosa, com inúmeras possibilidades para você, inclusive de você descobrir talentos, oportunidades, buscar às vezes uma capacitação, tirar um sonho do papel, que foi o que eu fiz com a Quetzal aqui. A Quetzal nasceu exatamente disso ali. Veio essa questão, mesmo eu trabalhando, eu não tinha o apoio financeiro ali do meu ex-marido pro sustento das crianças, e eu falo, somos pessoas que não nasceram para dar errado ou para não fazer alguma coisa. Dar errado não é uma opção. Como que eu sustento meus filhos? Eu vou trabalhar em 2 empregos. Vou trabalhar durante o dia, empreender nos horários vagos, para eu conseguir trazer aqui o mínimo de qualidade ali para os meus filhos. Então, a Quetzal nasce desse momento. Então, eu já tinha o sonho de empreender, de fazer alguma coisa na vida, deixava sempre de lado por conta dessa questão do relacionamento mesmo. E aí, foi onde eu falei, cara, chegou o momento, então vou fazer isso. Mas quero fazer isso também como forma de mobilizar outras mulheres. Então, a gente sabe, quando a sua autoestima, ela tá ali elevada, a mulher ela consegue se posicionar diferente, você consegue buscar, às vezes, muitas vezes, um outro emprego, se abre, inclusive, para outras relações, para relacionamentos. E demorou um tempo para eu entender que os meus filhos só estariam bem se eu estivesse bem. Sim. Então foi o ambiente, ele é muito importante. Ele o ambiente conta hostil muito. torna a criança hostil, o ambiente saudável torna a criança saudável. Exatamente. E a gente, assim, gente, eu falo que eu materno pelo exemplo. Não adianta eu olhar para ele e falar assim, meu filho vai começar lá, da Beatriz, se eu não fizer a mesma coisa. Então, eu falar para eles, óbvio, eu tenho peso, mas eu mostrar para eles através de atitudes é outra coisa. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, a gente comece também a doutrinar os nossos filhos ou quem está perto de nós através das nossas mudanças ali, e para as mulheres também saindo, contando agora principalmente com esses apoios que a gente tem, né? Sim, cara, esse aumento do feminicídio nos últimos tempos aí. Mas quanto mais fala, é pior, né, cara? Aí uma pessoa falou assim pra mim assim, que você também fala algumas vezes pras pessoas isso, que antes não tinha informação e hoje tá falando mais. Mas não sei. Eu acho que o falar tá... Caminhou junto. Primeiro, não era sabido ali pelas pessoas. Sim, Na verdade, também assim, é isso. sabia, mas a gente, né, se fingia ali de, não tô vendo nada. Sim. Entrava naquele âmbito de, briga de marido e mulher, ninguém vai meter a colher. Tem que meter sim, tem que parar e tem que romper esses ciclos. Então, primeiro, hoje a gente começa com mulheres tendo mais acesso à informação e tendo canais específicos para fazer a denúncia. A gente começa com a contabilização desses números e dados, antes a gente não tinha esse tipo de informação, então não se sabia quantos casos eles aconteciam. E a gente tem realmente um movimento de empoderamento da mulher saindo. Então, assim, por conta, a gente viveu pandemia, Sim. a gente tem vivido aqui toda a agilidade, a aceleração da internet. Eu acho que a internet nos aproximou muito, mas distanciou também de muitas coisas. A grande maioria das pessoas quer tudo muito pronto e para ontem. Ninguém tem mais a paciência do preparo, da conquista, de, sabe, construir algo com alguém. Isso que é pronto, você pode ver que para tudo hoje você tem aplicativo. Sim. Um toque você tem comida, um toque você tem um cardápio de pessoas aqui para você sair em relacionamentos de aplicativo. Você não se aprofunda nisso. E a internet também trouxe pra gente essa mistificação de pessoas perfeitas, né? Todo mundo é muito perfeito, gente, não tem defeito, a vida da pessoa é maravilhosa, ela não tem um boleto, ninguém briga. E aí a gente vive nessa ilusão de que tudo vai ser assim. E aí, quando as pessoas vão para relações reais, elas veem que, gente, óbvio que não é assim, é um ser humano normal. E aí acho que
na grande maioria dos casos, isso trouxe para alguns homens que não acompanharam todas essas mudanças, ou que também não tem ali essa questão do autoconhecimento muito forte, essa fragilidade. De achar que uma mulher está se tornando muito maior que ele. E aí a forma que ele tem é tentar controlar. E ver outros homens fazendo esse tipo de ato, talvez que incentiva... E a gente vê o Porque movimento dia desse Red teve uma Pill menina que hoje. foi arrastada no carro, aí um monte de gente protestou, uma amiga dela, depois, um mês ou 2 depois, a amiga dela morreu. Pois é isso. A policial lá que o cara matou lá, depois tem agora uma guarda também morreu com outro policial. É isso. Parece que falar, parece que sendo pior. Parece que vai gerando outros gatilhos ali, né? Isso eu achando estranho, cara. Mas é o que a gente fala, é que a gente não tá... Mas sabe o que tem que falar? Não pode falar? Se não falar Tem que falar. ruim. Não, se tem falar, que falar. Isso que... A gente tem que falar, mas não é trabalho com comunicação mesmo, assim, eu fico meio assim, na minha página eu até paro de falar um pouco disso, porque eu não sei, você fica com medo, cara, não pare, de incentivar. É exatamente isso, assim, quando você oprime, quando você omite, você dá a falsa sensação de que não tá acontecendo, mas está. Precisa ser falado. Aí aqui tem toda a questão de medidas públicas. Chega muita denúncia, fica assim, cara, eu falo isso, é complicado, cara. Precisa, a gente precisa falar. E aí o ponto é a gente entender como isso está acontecendo e como a gente rompe esses ciclos. Então, assim, primeiro, precisa ter medidas efetivas de proteção a essas mulheres. Eu tô indo mais nesse tipo de matéria. Procurar tal e tal, procurar tal e tal, tal e tal. Mas não só o procurar, é o que a gente já falou, assim, poxa, tá indo, que nem a medida protetiva. Eu tive a medida protetiva concedida, né? Ou quando o meu marido tentou invadir o local onde a gente morava. E aí ele entrou no condomínio, enfim, mentiu, falou que ainda morava lá, que tinha trocado de carro, que estava sem o tag do carro, enfim, foi uma loucura, gente. E aí tive a medida concedida. Isso não gerou afastamento, ele descumpriu a medida. E aí, então, assim, primeiro ponto, por que ele descumpriu a medida? Porque ele entende que a gente ainda não tem medidas efetivas ou uma punição efetiva para, se porventura ele descumprir. A gente ainda vive um ciclo muito grande de impunidade. Então, é sempre o jeitinho brasileiro, eu dou aqui, vou ali, falo com alguém, passo um pano aqui. Tem um apoio muito grande entre os homens, né? Poxa, mas parece que se justifica, né? Não, mas ele bateu, mas você viu como é que ela tava? Eu você escuto viu? muito isso, É como se hoje eu saísse da forma que eu saí de casa. Então eu mereço ser estuprada, porque a roupa que ela tá com uma roupa justa. Eu não vou mentir, eu não falo para minhas amigas assim, ó, se você for sair com roupa mais curta, não saia sozinha. É o que eu falo. A gente ainda tem essa preocupação. Você pode dar peradinha pra fazer nada, mas por precaução, não ande. É o que eu falo. Mas é o que a gente fala, assim, é uma forma da gente se proteger. Mas não deveria, porque a gente não rompe o ciclo. Então, assim, é como se eu tenho que me limitar por conta dos impulsos da outra pessoa. A outra pessoa não vai conseguir conter o impulso dela de ver uma mulher na rua e querer agarrá-la. Mas eu tenho que, por exemplo, podar a forma como eu me visto ou nos lugares onde eu ando por conta das outras pessoas. E é exatamente isso. A pessoa precisa ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres. A minha liberdade, ela começa, mas ela termina quando começa a sua. Então, a gente tem que ter esses limites aqui. E principalmente entender que não é prendendo que você tem pessoas do seu lado, né? Eu trouxe um exemplo também recente sobre isso, que eu falo que a gente pode ter pássaros na nossa vida o tempo todo. Mas você pode ter preso numa gaiola, você vai ter seu pássaro ali, mas ele tá preso, ele tá aprisionado, você mantendo ali, muitas vezes sem a vontade dele. Ou, por exemplo, você pode plantar árvores maravilhosas próximos de você e com certeza os pássaros virão. Então, hoje, uma pessoa entender que uma mulher vai estar ao lado dela porque ela quer, porque ela te escolheu, porque ela realmente quer estar ali com você, é muito mais valioso. Só que ainda falta esse ponto para as pessoas entenderem. Então, elas querem ter como posse, como algo delas, e aí entra nesse ciclo. Mas algo que eu posso falar sem sombra de dúvidas é: não parem de denunciar, não parem de falar. A gente tem que falar sempre, até que isso vire realmente, gente, a realidade da nossa vida. Então, é a mesma coisa, assim, prática de atividade física. Eu vou trazer para uma analogia aqui nossa. Minha mãe, Dona Nini, você é meu exemplo. Adianta eu ter, primeiro, tem gente que nem fala, que nem sonha, que tá lá sentada no sofá e não tá fazendo nada. Beleza. Há pessoas que falam, não, eu tenho a intenção de, já comprei uma roupinha, compra da Cat Sua História, inclusive, estou aqui com uma roupinha e tenho a intenção de fazer. Mas se eu só ficar sentado no sofá com uma roupa linda, maravilhosa, eu não vou mudar o meu corpo. Eu não vou transformar minha vida, eu não vou melhorar minha saúde. Então eu preciso fazer. O processo é do dia para a noite? Não, que é o que muita gente fala, gente, quero meter o shape agora até o próximo feriado. Não vai, porque você veio uma vida inteira, né, de atitudes que não condiziam com aquilo, então a mudança, ela é gradativa. Então, é a mesma coisa dos ciclos de opressão. Assim, se a gente para de falar, praticamente finge que não existe, você ameniza algumas coisas, que, por exemplo, se eu estiver sentada no sofá, eu não vou sentir dor muitas vezes.
mas quando eu começo a caminhar, quando eu começo a fazer né, as práticas do dia a dia, aí eu sinto uma dor na coluna, sinto uma dor no joelho. Então, assim, são os sintomas que vão acontecendo. Ele tá ali. Ou muitas vezes são imperceptíveis, você não tá vendo, mas você tem pressão alta, a glicemia tá ruim. Então, assim, você começa a praticar e você precisa fazer diariamente. É todos os dias. Aí você vai na fração do que você quer, conforme os seus objetivos. Ah, eu quero, sei lá, competir. Então você vai treinar todos os dias, vai ter um acompanhamento, enfim, vai entrar com dietas, com suplemento. Mas se minimamente você quiser manter a sua saúde, você vai ter que treinar todos os dias. Ajustando aos seus horários, à sua realidade, ciente de que, putz, se eu treinar meia hora por dia é uma coisa, se eu treinar uma hora por dia é outra, como que eu adequo isso dentro da minha realidade, mas mantendo essa constância. Assim como a gente fala dos ciclos também de violência. A gente não pode deixar de falar. Tem que falar até que realmente ele se torne algo real pra gente. E mesmo os crimes aumentando, a penalidade aumentando, e mesmo assim, continua ainda. Continua porque é o que a gente fala, assim, a gente tem algumas Eletrônica. penalizações, mas elas não são tão efetivas. Quando a efetivas. gente olha ali para as pessoas que ficam presas, elas ficam presas por um curto período de tempo. Logo mais elas vão para a sociedade de novo. Muitas penas são amenizadas, então assim, ainda tem pontos que precisam realmente ser revistos, né? Sim. E essa mulher empreendedora aqui, como foi na época da pandemia? Como você tá Gente, fazendo na pandemia? menino, pandemia a gente se reinventou. Na pandemia ainda não tinha Quetzal, você acredita? Então Não a pandemia tinha, foi onde eu comecei com os treinos. Então na pandemia Então começou com a sua vida fit, começou na começou pandemia. um ano antes da pandemia. Eu Ah, tá. comecei a ver a pandemia. Eu falei, e aí, Deus? Não E é pra aí? fazer mesmo. Que tá... É um sinal? Eu falei, não, eu vou ignorar esse sinal e vou continuar. Então, em casa, pensa, em casa, pandemia, criança, eu fazia com os recursos que eu tinha, tava tudo fechado. Então, assim, pegava um pacote de arroz e começava, pegava ali, né, o sabão e ia usando como peso, fazendo dentro de casa mesmo. Mas ali já começou o olhar do E a vida autocuidado, da financeira? transformação. Cara, que foi a pandemia pra gente, né? Assim, Misericórdia. muitas pessoas quebraram, dificilmente, assim, a maioria delas não conseguiu se manter. Foi um período muito difícil, mas trouxe também exatamente esse olhar de como que eu torno o meu negócio algo muito mais sustentável. É uma construção gradativa, então não tem um crescimento exponencial, mas ele é feito de forma, assim, realmente consistente. Então, quando eu atrelo o meu negócio há também um propósito, é isso que faz com que ele seja, tipo, algo muito mais diferente e que eu tenho certeza que vai ser algo que vai durar para toda a vida. E quando deu aquele day one de montar a empresa? Você começou a fazer Quando eu vi os fit? boletos, o quê? Quando... A vida fit, viu os boletos e falou, peraí, vou conciliar. Comecei a treinar, beleza. Aí vinha ali do relacionamento tóxico, findou relacionamentos, tirei, né, tudo aquilo ali da minha vida que tava ruim, que tava atrasando a minha Tinha que vida. ter uma renda. Aí eu falei, cara, beleza, tô eu aqui, só boleto chegando, dinheiro não entrava. Eu falei, a matemática tá aqui, ó, o boleto tá aqui, não tenho renda, o que eu vou fazer? Preciso fazer algo, vou empreender, com o quê? E aí vem a vida real, gente, a vida que eu falo, não vou romantizar as nossas vidas, nossas lutas, sendo mãe, trabalhando fora, como que eu concilio isso com pouco recurso? Eu vou fazer algo que eu veja o propósito do que eu quero, mas que eu mesma consiga me usar como modelo, eu faço toda a parte da Quetzal, então desde das fotos, da divulgação, Sim, e aí eu aproveitava isso, então assim, eu vou treinar, eu já coloco a minha roupa, então eu mesma sou minha modelo pro que eu vou vender, e aí você começa a trazer esse tipo de transformação. Por outro passo, eu impulsiono muitas outras mulheres que têm uma realidade próxima à minha, de também começar a fazer esse movimento de transformação no corpo. E aí é onde você vai começando, você acerta aqui, erra ali, testa, esse modelo deu certo, putz, aqui não deu tão certo, preciso voltar, esse aqui é um lugar onde vai, e colhendo muito feedback, assim, eu acho que o mais importante é você ter por perto pessoas que te incentivem e que te impulsionem, e é isso que eu tenho aqui com a Quetzal. E projetos futuros? O que você tá em andamento sem seu? Vem muita coisa boa por aí. Esse ano é um ano de grandes transformações, então essa parte da comunicação sempre brilhou aos meus olhos, eu sempre gostei de me comunicar bem. Não tenho nenhuma formação em comunicação, então sou tagarela assim de nascença, tá, gente? Mas é algo que me chama, então vem grandes projetos, estamos avaliando aqui algumas possibilidades. Não posso dar spoiler ainda, não posso dar spoiler, mas vem muita coisa boa. Com certeza, usar a minha voz para alcançar outras pessoas, para levar também toda essa questão de empoderamento, de empreendedorismo, de representatividade, de inclusão, é o que vai vir muito em breve. E onde foi esse convite, assim, como foi? Menino, esse convite surgiu na Rádio Guardiã da Notícia. Sim. Fui para lá e aí me conectei com muitas pessoas. Inclusive, né, essa pessoa aqui que me convidou, então lá foi uma porta para muitas possibilidades.
Por isso que eu falo, gente, vai, só vai com medo, mas vai. Tem uma oportunidade, agarra, porque dela vem muitas outras. Quando que eu imaginei estar aqui, né? Fazendo parte desse podcast. Nunca foi? Não, primeira vez. Aqui, ó, tô sustentando aqui, fingindo que tá tudo bem, fingindo uma naturalidade. Mas, assim, é uma porta que se abre para muitas outras. Então, o convite veio de lá. Alder, só vou dar aqui esse nome, vocês saberão, mas vem muita coisa boa por aí ainda esse ano. Eita. Depois eu venho contar. Quando eu puder contar, quando eu puder dar spoiler, eu volto para contar para vocês esse projeto, mas é um projeto gigantesco. Só entendam assim, gente, tem muito a ver com tecnologia. É isso, pronto, já falei. Que incentivo você daria para as mulheres hoje em dia que estão começando um negócio, enfim, tá um relacionamento tóxico? Você fala um pouco, mas dá uma... Gente, falando aqui de relacionamentos tóxicos, primeiro, mulheres, entendam que nós somos merecedoras de amor. Então, se amem em primeiro lugar. Não dependam do amor de outra pessoa. O amor, ele é próprio. E aí, o que a pessoa trouxer para você só vai te agregar e transbordar. E para quem tá empreendendo, vai com medo. Você vai errar e tá tudo bem. Diante dos erros, a gente tem muitos aprendizados e a gente consegue fazer melhor da outra vez. Então, assim, não parem, tem um mundo gigante de muitas possibilidades. E tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso aí. É isso. Aquelas perguntas bate e volta aqui, de falar pro nosso cameraman, fazer aquele aquele corte básico lá. Boa. Bora lá. Vamos lá. Um filme. A Procura da Felicidade com Will Smith. Eita. Ai, amo Will, te amo. Uma cor. Preto, gente, preto é ótimo. É um básico, mas não tão básico, sabe? Um lugar. Olha, eu vou falar da África. Eu acho que me remete muito à ancestralidade, a tudo que fez a gente chegar até aqui. Então, com certeza, é um lugar que eu ainda vou conhecer. Um ídolo? Olha, a minha mãe, Dona Nini. Não tem como não falar dela como a minha referência de uma pessoa próxima, de uma pessoa muito guerreira e muito batalhadora. Uma inspiração? Meus filhos, Matheus, Bia, a mamãe ama vocês. São eles que me inspiram a ser melhor a cada dia, a evoluir, a não desistir, a tentar. São a razão, muitas vezes, da minha terapia também, tá tudo bem, mas eles são os amores e a minha inspiração, com certeza. Um sonho? Ai, gente, um sonho de que cada vez mais nós mulheres tenhamos condições de viver em plenitude e não de sobreviver, como a gente tá tendo agora nesses dias, né? Uma frase? Eu acho que eu vou trazer a da Quetzal mesmo, que é vista-se de você, então busque sempre a sua melhor versão e com certeza muitas coisas boas acontecem. Uma comida? A minha, quer dizer, vai dar briga aqui, gente. O frango com quiabo da Dona Nini é maravilhoso, mas a minha lasanha é maravilhosa. Aí, já tô colocando a boca esse frango já. E ela falou 2 pratos, o frango e a lasanha. Oh, meu Deus. Ou seja, gente, daqui a pouco vocês vão ter uma almoção de domingo, aquela coisa boa, vai vir. Um time do coração? Ai, gente, São Paulo, meu amor, mas olha, com certeza é o meu teste cardíaco. Sabia que ela não era perfeita. Imagina, o melhor time, o melhor, campeão dos campeões. O que é Deus? Gente, Deus é tudo pra mim, mas ele não é só o meu alicerce, é o ar que eu respiro, é a voz que me faz ir além, é quem realmente me faz acreditar mesmo quando tudo parece contrário, então realmente Deus é simplesmente tudo na minha vida. É um Brasil perfeito? Um Brasil perfeito é onde a gente possa viver com liberdade. Eu acho onde, principalmente nós mulheres, possamos ir e vir, termos o direito de existir e que possamos ser amadas da forma que nós somos. Uma palavra que te definiria? Gente, eu acho que agora, nesse momento, é imparável. Ninguém segura essa pretinha aqui. Eita! E aí, Márcio, dá o seu contato aí, dá o seu e-mail aí pra quem gente, olha, eu vou passar meu Pix como você. Não chegou no começo, nem aí, né? Gente, olha, tô aqui nas redes sociais, então no Instagram é Márcia Ribeiro M. Também tô lá na página da Quetzal Store, então @Quetzal Store. Sigam, compartilhem, tem muita vivência. É vida real, gente, maternidade real, problemas reais. E é isso, eu acho que quanto mais a gente se conecta com as pessoas, mais propósito a gente consegue trazer aqui e a gente une todas as nossas fortalezas. Marcinha, muito obrigado muito obrigada pelo aceitar nosso convite, compartilhar com a gente a sua história, obrigada linda, mesmo. Maravilhosa. Obrigada a você, gente. Eu acho que, até aproveitando aqui, eu sei que a gente já tá com um tempinho super curtinho, mas, né, vai aqui primeiro te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é algo pioneiro, vir à frente, dar a voz, falar, não é uma tarefa fácil, né? A gente fala de se comunicar, não é fácil, mas principalmente por abrir a porta aqui para que a gente venha, para que a gente se mostre, para que outras pessoas negras também se vejam nesse lugar. Então, parabéns pela sua iniciativa. Com certeza vai ser o primeiro de muitos papos que a gente vai ter. Opa, é isso aí. Pessoal, muito obrigado por acompanhar nosso podcast aqui com a Márcia, viu a história linda dela e é isso aí. Obrigada, então, até gente. o nosso próximo podcast, Negritudes Cast. Tchau, pessoal. Tchau, gente.